Pensou alguma vez sobre o que realmente significa envelhecer? Não apenas os cabelos brancos ou algumas rugas a mais, mas sobre a vitalidade. A clareza mental e a independência que tanto valorizamos é uma verdade dolorosa. Mas muitos de nós, ou pessoas que amamos, começam a mostrar certos sinais que indicam um declínio silencioso, quase imperceptível no início, mas que, se ignorados, podem levar a uma perda significativa da nossa qualidade de vida. É como se o corpo e a mente estivessem a dar-nos avisos. Sussurros que se tornam gritos se não prestarmos atenção. E a realidade é que 99% dos idosos apresentam alguns destes sinais. Muitas vezes sem que eles ou as suas famílias percebam a sua gravidade ou o que podem fazer a respeito. Não é sobre o fim, mas sobre como vivemos o caminho até lá. É sobre ter as ferramentas para reconhecer estes avisos e agir. Imagine ter a sabedoria para identificar esses indicadores e o conhecimento para intervir, transformando o que parecia ser um caminho inevitável em uma jornada de resiliência e bem-estar. Não estamos a falar de milagres, mas de uma mudança de perspectiva e de ações concretas que podem fazer toda a diferença. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 sinais cruciais que a maioria dos idosos exibe e que são frequentemente desvalorizados. Vamos explorar não só o que são, mas, mais importante, por que não podemos ignorá-los e, acima de tudo, o que podemos fazer a respeito. Prepare-se para uma conversa franca e, acima de tudo, muito útil, que pode mudar a sua forma de ver o envelhecimento, o seu e o daqueles que mais ama. Fique até o final para algo que vai realmente te surpreender. Uma revelação que pode ser a chave para uma vida mais plena e vibrante nos seus anos dourados. Agora, vamos mergulhar no primeiro sinal, um que muitas vezes é confundido com a normalidade do envelhecimento, mas que tem um impacto profundo na nossa autonomia e vitalidade, a perda de massa muscular e a fraqueza crescente. Pode parecer apenas uma dificuldade em levantar algo pesado ou subir um lance de escadas. Mas estamos a falar da sarcopenia. É um termo que significa literalmente pobreza de carne e descreve a perda gradual de massa, força e função muscular que ocorre com a idade. Não é apenas uma questão de estética ou de desempenho físico. É sobre a capacidade de realizar tarefas diárias simples, como levantar-se de uma cadeira, carregar as compras do mercado ou até mesmo vestir-se. Pense na Dona Fátima, uma senhora de 75 anos que antes adorava cuidar do seu jardim. Com o tempo, ela começou a sentir as pernas mais fracas, os braços cansados, atribuía isso à idade. Claro! Mas essa fraqueza tornou-se um obstáculo tão grande que ela já não conseguia ajoelhar-se para plantar as suas flores ou levantar os sacos de terra. A perda de força muscular não só a impediu de fazer o que amava, mas também aumentou o seu risco de quedas, transformando o jardim, que era um refúgio, num lugar de preocupação. Quando um músculo enfraquece, ele não só impede o movimento, mas também diminui o nosso metabolismo, tornando mais fácil o ganho de gordura e mais difícil manter um peso saudável. O corpo entra num ciclo vicioso, onde menos músculo significa menos energia, menos atividade e, consequentemente, ainda mais perda muscular. Então, o que podemos fazer? A boa notícia é que a sarcopenia não é uma sentença, mas um desafio que podemos enfrentar. A chave está em 2 frentes principais: nutrição e exercício. Em termos de nutrição, garantir uma ingestão adequada de proteínas é fundamental. Pense em fontes de proteína magra como frango, peixe, ovos, laticínios,
leguminosas como lentilhas e grão de bico. Não é apenas sobre comer mais, mas comer melhor, muitas vezes. Os idosos tendem a comer menos proteína do que o necessário, talvez por falta de apetite ou por dificuldade em preparar certas refeições. Tentar incorporar proteínas em todas as refeições. Talvez com um iogurte grego no café da manhã, um pedaço de peixe no almoço e ovos ou carne branca no jantar. Pode fazer uma grande diferença. E quanto ao exercício, não. Não estou a falar de levantar pesos enormes ou correr maratonas. Estou a falar de exercícios de força que podem ser adaptados para qualquer nível de capacidade. Pense em levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes. Usar faixas elásticas para exercícios de braços e pernas, ou até mesmo levantar pequenas garrafas de água como pesos. Caminhar é ótimo para a saúde cardiovascular, mas para combater a perda muscular. Precisamos de exercícios que desafiem os nossos músculos, se possível. Procurar a orientação de um fisioterapeuta ou um profissional de educação física pode ser um divisor de águas, pois eles podem criar um plano seguro e eficaz, adequado às suas necessidades e limitações. Lembra-se da Dona Fátima. Ela começou com exercícios simples de sentar e levantar da cadeira. Depois adicionou algumas caminhadas curtas com pesos leves nos tornozelos. Demorou. Mas a sua força voltou. E com ela, a alegria de voltar a cuidar do seu jardim. Agora, vamos ao segundo sinal, que está intimamente ligado ao primeiro e que muitas vezes passa despercebido ou é justificado como coisa da idade. Mudanças significativas no apetite e no peso. Principalmente a perda de peso inexplicável. Não é apenas sobre emagrecer. É sobre o que essa perda de peso significa. Pode indicar que o corpo não está a receber os nutrientes de que precisa, o que leva à desnutrição. A desnutrição em idosos é um problema sério e silencioso, que enfraquece o sistema imunitário, retarda a cicatrização de feridas, diminui a energia e agrava a fraqueza muscular que acabamos de discutir. Pense no Sr. Manuel. Ele sempre foi um homem de bom apetite, mas ultimamente, a família notava que ele mal tocava na comida. Dizia que não tinha fome, que a comida não tinha sabor, ou que se sentia cheio muito rapidamente. Ao longo de alguns meses, ele perdeu vários quilos, ficou mais pálido e cansado. Essa perda de apetite e peso não era apenas um sintoma da idade, era um alerta. A perda de peso pode ser um sinal de muitas coisas, problemas dentários que dificultam a mastigação, dificuldades para engolir, efeitos colaterais de medicamentos que tiram o apetite, depressão, ou até mesmo condições médicas subjacentes que precisam de atenção. O seu corpo está a gritar por ajuda, mas de uma forma silenciosa. Então, o que devemos fazer em primeiro lugar? É crucial não ignorar a perda de peso inexplicável. Um médico deve ser consultado para descartar causas médicas sérias. Uma vez feito isso, podemos começar a olhar para soluções práticas no dia a dia. Se o apetite é pequeno, tente oferecer refeições menores e mais frequentes ao longo do dia. Em vez de 3 grandes refeições, pense em lanches nutritivos entre as refeições, como um punhado de nozes, um pedaço de fruta com queijo, ou um copo de vitamina de frutas com leite. Priorize alimentos ricos em nutrientes e calorias saudáveis. Isso significa que cada mordida deve contar abacates, azeite de oliva, manteiga de amendoim, ovos, peixe gordo como salmão. Estes alimentos fornecem energia e nutrientes essenciais sem ter de comer grandes volumes. A hidratação também é vital. Mas evite beber grandes quantidades de líquidos antes das refeições.
pois isso pode encher o estômago e diminuir o apetite, se os problemas dentários são um fator. Procurar um dentista é o primeiro passo, se o problema é a falta de sabor. Tentar usar ervas e especiarias para realçar o paladar da comida pode ajudar. Para o Sr. Manuel, depois de consultar o médico e descartar problemas graves, a família começou a oferecer-lhe pequenas porções das suas comidas favoritas, com mais temperos naturais, e adicionaram lanches nutritivos como um pudim de chia com frutas. Lentamente, o seu apetite voltou, e com ele, a sua energia e o seu brilho nos olhos. Cuidar da alimentação é um ato de amor e de autocuidado que se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Agora que discutimos a importância da força muscular e de uma nutrição adequada, vamos avançar para a próxima área vital, que afeta o nosso bem-estar e a nossa capacidade de desfrutar a vida plenamente. Continuando a nossa conversa sobre os sinais que não podemos ignorar, chegamos a um ponto que toca a nossa alma e a nossa mente, o isolamento social e uma crescente apatia. Muitos associam o envelhecimento a uma fase mais tranquila, de recolhimento. E isso é verdade até certo ponto. No entanto, quando esse recolhimento se transforma em isolamento total, em perda de interesse pelas coisas que antes traziam alegria, estamos perante um sinal de alerta que merece toda a nossa atenção. Não é apenas uma questão de não ter vontade de sair. É um problema que afeta a saúde mental, a função cognitiva e até mesmo a saúde física. Pense na Dona Elvira. Ela sempre foi uma pessoa vibrante, cheia de amigos. Adorava as festas de família e era a primeira a propor um jogo de cartas. Com o passar do tempo, e após algumas perdas pessoais, ela começou a recusar convites. Primeiro, era demasiado cansada. Depois, não estava com vontade. Até que os telefonemas se tornaram mais raros e as visitas mais esporádicas. Ela passava a maior parte do tempo em casa, a olhar para a televisão, sem realmente assistir a nada. Aquela chama que a definia começou a diminuir. E com ela, a sua memória e a sua capacidade de se concentrar. O isolamento social é um fator de risco tão grave para a saúde quanto o tabagismo ou a obesidade. Leva à solidão, à depressão, à ansiedade e pode até acelerar o declínio cognitivo. A nossa mente e o nosso corpo precisam de interação, de propósito, de estimulação. Então, como podemos combater este silêncio interior? A primeira e mais importante ação é reconhecer que isso não é normal ou apenas preguiça. É um estado que precisa de intervenção, seja em si mesmo ou em alguém que ama. Começar pequeno é a chave. Não precisa de se tornar o centro das atenções do dia para a noite. Pode começar por ligar para um amigo antigo, participar num grupo de leitura online, ou simplesmente passear no parque onde há outras pessoas. Muitas comunidades oferecem centros de dia, atividades para idosos, clubes de caminhada ou grupos de voluntariado. Envolver-se, mesmo que seja apenas uma vez por semana, pode ter um impacto enorme. Para a Dona Elvira, o ponto de viragem foi quando a sua neta a convenceu a ir a um centro comunitário que oferecia aulas de pintura. Ela hesitava, mas decidiu dar uma chance. No início, ela apenas observava, mas aos poucos, começou a interagir com os outros alunos. A alegria de criar algo, a conversa com novas pessoas. Tudo isso reacendeu a sua chama. Ela começou a fazer novos amigos, a rir mais e a sua mente parecia mais aguçada. Voltou a interessar-se pelas notícias, pelos livros e até mesmo pelas suas antigas cartas de jogar. A interação social e o propósito renovado
São verdadeiros elixires para o corpo e a mente. Encoraje a participação em atividades que estimulem a mente e o corpo, como jogos de tabuleiro, aulas de dança, ou até mesmo aprender uma nova língua. Manter a mente ativa através de novas aprendizagens e interações sociais é uma das melhores defesas contra o declínio cognitivo e a apatia. Agora, passamos ao quarto sinal. Um que nos tira o chão, literalmente, e que tem consequências devastadoras, a dificuldade crescente com o equilíbrio e as quedas frequentes. Uma queda para um idoso não é apenas um pequeno acidente. Pode significar uma fratura de anca, lesões na cabeça, perda de independência e, em casos graves, pode ser o início de um declínio irreversível, muitas vezes. Os idosos que caem desenvolvem um medo de cair, o que os leva a restringir as suas atividades. Paradoxalmente, aumentando o risco de futuras quedas devido à perda de força e mobilidade, o Sr. Joaquim, um antigo carpinteiro, sempre foi forte e ágil. Mas com o tempo, ele começou a sentir-se menos firme nas pernas. Primeiro, era um tropeço ocasional. Depois, pequenas quedas dentro de casa, até que um dia, escorregou na casa de banho e partiu o braço. A recuperação foi longa e dolorosa. E o medo de cair instalou-se. Ele deixou de sair sozinho. Deixou de fazer as suas pequenas caminhadas. E a sua vida ativa foi substituída por uma cautela excessiva que o isolou ainda mais. As quedas não são uma parte inevitável do envelhecimento. São frequentemente um sinal de que algo precisa de ser ajustado no nosso corpo ou no nosso ambiente. A perda de equilíbrio pode ser causada por fraqueza muscular. Voltamos ao primeiro sinal. Problemas de visão, problemas de ouvido interno, efeitos colaterais de medicamentos ou até mesmo condições neurológicas. Então, como podemos evitar que o chão nos fuja? A intervenção mais eficaz é multifacetada. Em primeiro lugar, fazer exercícios que melhorem o equilíbrio e a força é crucial. Atividades como o tai chi, a yoga suave, ou exercícios específicos de equilíbrio podem fazer maravilhas. Andar em linha reta, levantar uma perna e manter o equilíbrio, ou até mesmo caminhar em diferentes superfícies. Novamente, a orientação de um fisioterapeuta é inestimável, pois eles podem desenhar um programa seguro e progressivo. Em segundo lugar, é fundamental revisar o ambiente doméstico, remover tapetes soltos, garantir uma boa iluminação, instalar corrimões em escadas e barras de apoio na casa de banho, e usar calçado antiderrapante e bem ajustado. São medidas simples, mas extremamente eficazes. Além disso, é importante revisar a medicação com o médico, pois alguns medicamentos podem causar tonturas ou sonolência que aumentam o risco de quedas. Exames de visão e audição regulares também são importantes, pois a diminuição destes sentidos pode afetar o equilíbrio e a percepção espacial. Para o Sr. Joaquim, o fisioterapeuta ajudou-o a recuperar a força no braço e, mais importante, a confiança juntos. Eles trabalharam em exercícios de equilíbrio e a família adaptou a casa, tornando-a mais segura. Lentamente, ele começou a sentir-se mais firme e, com o tempo, voltou a desfrutar de pequenas caminhadas, com a cabeça erguida e o medo diminuído. Prevenir quedas é investir na nossa liberdade e independência. A seguir, abordaremos o último e talvez um dos mais preocupantes sinais, que afeta a própria essência de quem somos, a nossa mente e a nossa memória. Chegamos ao quinto e último sinal, mas certamente não o menos importante. Um que nos toca profundamente e nos faz questionar o que está a acontecer conosco
ou com os nossos entes queridos, a confusão mental e a perda de memória que começam a afetar o dia a dia. É importante diferenciar o esquecimento benigno, como esquecer onde deixou as chaves de vez em quando. Algo que acontece a todos nós, independentemente da idade, de uma perda de memória mais significativa, que interfere na capacidade de gerir finanças, cozinhar, ou até mesmo reconhecer pessoas próximas, quando a confusão se instala, quando as conversas se tornam difíceis de seguir, ou quando a capacidade de tomar decisões simples diminui drasticamente. Estamos a entrar num terreno onde a atenção imediata é crucial. Imagine a Dona Helena. Ela era conhecida pela sua mente afiada, a sua capacidade de contar histórias com detalhes vívidos e de gerir a casa de forma impecável. Mas, ultimamente, a família começou a notar coisas estranhas. Ela esquecia-se de datas importantes, perdia-se em caminhos familiares, repetia a mesma pergunta várias vezes em poucos minutos, e até mesmo cozinhar as suas receitas favoritas tornava-se um desafio. Não era apenas coisa da idade, era algo mais profundo que a estava a afastar da sua própria essência. Esta deterioração cognitiva não é uma parte inevitável do envelhecimento para todos. É um sinal de que o cérebro pode estar a passar por alterações que exigem investigação sempre que possível, intervenção. Ignorar estes sinais pode significar a perda de tempo precioso para gerir ou abrandar o processo. Então, o que podemos fazer quando a névoa mental começa a baixar? O primeiro e mais vital passo é procurar avaliação médica. Um diagnóstico precoce é fundamental, não só para identificar a causa, que pode ser desde deficiências vitamínicas, problemas de tireoide ou efeitos de medicação, até condições mais graves como a doença de Alzheimer, mas também para iniciar tratamentos ou estratégias que podem ajudar a gerir os sintomas e, em alguns casos, abrandar a progressão. Não tenha medo de procurar ajuda. Saber é poder. Além da intervenção médica, há muito que podemos fazer para manter o nosso cérebro ativo e saudável. Pense na sua mente como um músculo que precisa de ser exercitado. Aprender algo novo é um dos melhores exercícios para o cérebro. Pode ser uma nova língua, um instrumento musical, um novo hobby como a jardinagem mais complexa ou a carpintaria, ou até mesmo resolver quebra-cabeças e jogos de estratégia. A interação social, que já discutimos, é igualmente importante para a saúde cognitiva, pois estimula a comunicação e o pensamento. Uma dieta saudável, rica em antioxidantes, ômega 3 e vitaminas, como a dieta mediterrânea, tem sido associada à proteção cerebral. Priorizar um sono de qualidade e gerir o estresse também são componentes cruciais para a saúde mental. Para a Dona Helena, a família levou-a ao médico. Descobriram que, para além de algumas deficiências nutricionais que foram corrigidas, ela também estava a desenvolver um tipo de demência que, embora não tivesse cura, poderia ser gerida com medicação e terapias. A família incentivou-a a participar em grupos de estimulação cognitiva, a jogar jogos de tabuleiro e a socializar mais. Essas atividades não curaram a condição, mas ajudaram-na a manter a sua qualidade de vida por mais tempo, a continuar a reconhecer os seus entes queridos e a desfrutar de momentos de clareza e alegria. Vimos que a perda de massa muscular e a fraqueza podem roubar a nossa independência, que as mudanças no apetite e no peso podem esconder uma desnutrição perigosa, que o isolamento social e a apatia podem apagar a nossa chama interior e acelerar o declínio da mente.
que a dificuldade com o equilíbrio e as quedas frequentes são mais do que acidentes. São ameaças à nossa segurança. E que a confusão mental e a perda de memória que afetam o dia a dia exigem a nossa atenção mais do que nunca. Estes 5 sinais: a sarcopenia, as alterações de apetite, peso, o isolamento social, as quedas e o declínio cognitivo, não são fatalidades, são alertas, são como o nosso corpo a dizer: atenção, há algo aqui que precisa da sua ajuda, da sua energia, do seu cuidado. A verdade é que 99% dos idosos, em algum momento, irão experienciar um ou mais destes sinais. Mas a diferença entre uma vida plena e uma vida de declínio reside na capacidade de reconhecê-los e agir. O que lhe foi revelado hoje não são segredos, mas verdades poderosas, muitas vezes ignoradas, que podem transformar o seu caminho de envelhecimento. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Cada pequeno passo que você dá para fortalecer um músculo, para nutrir o seu corpo, para conectar-se com alguém, para firmar o seu passo, ou para estimular a sua mente. É um investimento na sua qualidade de vida, na sua independência e na sua alegria. Você tem o poder de impactar profundamente a sua jornada de envelhecimento. A idade não é uma barreira para viver uma vida rica e significativa. É uma oportunidade para valorizar e proteger o que realmente importa. Deixe o seu comentário abaixo. Qual destes sinais você já notou em si ou em alguém que ama? E o que você fez a respeito? A sua partilha pode inspirar e ajudar muitas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Se este vídeo lhe trouxe valor, se estas informações fizeram sentido para si, por favor, dê um like e inscreva-se no canal para mais conteúdo útil e encorajador. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e partilha. Viva sua melhor vida. Em qualquer idade, cada dia é uma nova chance de ser mais forte, mais conectado, mais lúcido e mais feliz. Cuide de si, porque você é precioso